Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito aqui semanalmente, desde a pandemia para cá. Então tem bastante temas que já foram desenvolvidos aqui. Nossa proposta é singela, é trazer toda semana um tema para que a gente reflita a vida à luz dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E toda semana a gente traz um tema. Esse tema ele é escolhido, algumas vezes a gente abre aleatoriamente e algumas vezes são sugeridos pelas pessoas que pedem para a gente desenvolver determinado assunto. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem em algum momento solicitar algum tema, é só enviar aí no direct ou nos comentários aqui do YouTube também, e a gente providencia, né, o assunto, procurando adequá-lo aos ensinamentos do Evangelho, né? Porque na nossa vida eu sempre falo como é que Jesus, que é o nosso exemplo maior, como é que ele se comportaria diante de algumas situações da vida, como nós mesmos enfrentamos aqui. Nós sabemos que ele teve uma encarnação que durou 33 anos e passou por todos os processos e dificuldades de um ser encarnado aqui na Terra. E aliás, num tempo bem difícil. Não que hoje não seja difícil, porque a mudança moral da humanidade mudou muito pouco. Nós crescemos muito em tecnologia, porém, em moralidade, a situação não é bem assim. Porque nós ainda carregamos os nossos ódios, ainda carregamos o nosso orgulho, o egoísmo ainda muito forte na nossa personalidade. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. É um tema que está, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 7, que se intitula O Sacrifício Mais Agradável a Deus. E é aqui, então, que a gente vai começar o nosso Evangelho. Agradecendo a Deus nosso Pai e agradecendo ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que nos é oferecida. E nesse instante nós nos colocamos a serviço do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, para que nós possamos discorrer sobre o Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. O trecho da fala de Jesus está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse para vai primeiro se reconciliar com o teu irmão e depois vir trazer a oferta, ele estava ensinando que, na realidade, o sacrifício mais agradável ao Senhor é a gente vencer os próprios ressentimentos. Porque quando a gente consegue superar todo o ódio, toda a raiva, todo o mal-entendido que houve entre nós e algum próximo nosso, isso é realmente libertador. Principalmente libertador para aquele que está fazendo a ação de perdoar. Então, esse é o ponto que nós precisamos parar aqui para refletir um pouco. O que é o perdão? Todo mundo, quando a gente fala que tem que perdoar,
acha ruim e fala que a gente, falar é fácil, perdoar, e a gente às vezes interpreta que perdão é uma coisa que eu vou dar alguma coisa para alguém ou que eu vou absolver a outra pessoa, até por um mal que ela tenha me causado. E não é isso que Jesus está falando, e não é esse o significado do perdão também. O perdão não significa que simplesmente que eu vou ser conivente com muitas vezes o erro do outro. Não é isso. O perdão significa entendimento. Quando a gente começa a entender o que moveu a outra pessoa para agir do jeito que agiu com a gente, ou com a nossa família, ou, enfim, em alguma comunidade onde se está vivendo. A gente precisa entender o que é que passa na cabeça do outro. Nos processos de tratamento de psicanálise que eu trabalho, eu sempre peço para que o paciente faça o seguinte questionamento. Quando você tem uma ação com uma pessoa, às vezes até no calor da emoção, qual foi o pensamento que veio na sua cabeça? E desse pensamento veio uma emoção. E muitas vezes a gente não consegue segurar essa emoção, então o nosso comportamento é catastrófico. E aí acontece toda essa desavença. Aí eu costumo pedir agora para que a pessoa pense também do outro lado. Quando a pessoa falou ou fez alguma coisa para você ou para quem quer que seja, que esteja envolvido, o que foi que passou na cabeça dessa pessoa? Qual foi a emoção que ela teve? A gente vai ver o porquê que ela agiu naquele comportamento. Às vezes nós falamos coisas que a gente nem quer falar. O problema é que a gente não controla as emoções. E a grande chave disso é nós sempre estarmos atentos, vigilantes com os nossos pensamentos. Pensamentos vêm e vão, mas na consciência que nós somos, espíritos imortais, a consciência ela deve ficar atenta. Isso significa o vigiar de Jesus. É a gente estar atento com o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos vai gerar uma emoção. E dessa emoção vai gerar um comportamento. E às vezes esse comportamento, através de uma emoção que a gente não segura, nós vamos arrastar durante até milênios. Porque não pense que porque a gente deixa o corpo físico, desencarna, passa por uma outra existência, que tudo ficou resolvido. Não ficou, não. Não ficou nada resolvido. A gente carrega todo mal entendido, tudo aquilo que deu prejuízo, seja em que setor for para outra pessoa, nós estamos gravando isso no nosso próprio corpo energético. E mais dia, menos dia, nós vamos ter que harmonizar isso. Veja, não é castigo, é harmonização. Porque se eu sou uma criatura de Deus e tudo que existe na Terra é criado por Deus, como todos os sóis e planetas e galáxias, todo ser humano é criado por Deus. Então, quando nós ofendemos alguém, na realidade nós estamos ofendendo ao Criador e a nós mesmos que somos parte dele. E a lei é que nós vivamos em harmonia. Então, por isso que Jesus, na sua sapiência, nessa psicologia estrondosa que ele tinha, ele já dava a profilaxia para a alma. Olha, se reconcilia logo. Faz isso para você não carregar, muitas vezes, por séculos e séculos, essa inimizade e todo esse sentimento ruim. Porque o sentimento ruim acaba virando ressentimento.
E o ressentimento acaba atingindo inclusive o nosso corpo físico. Por isso que quando nós nos colocamos diante do Criador da vida, a gente deve se colocar de alma purificada, sem nenhum problema de raiva ou sentimento de vingança para com alguma pessoa. Nós precisamos aprender a convivência humana, a olhar o outro como uma pessoa que tem coração, que bate. Nós sabemos que tem gente que tem problemas emocionais graves, transtornos, nós sabemos disso. Mas o fato do outro estar passando por esses momentos de reajuste mental, psíquico, não nos dá o direito de vibrarmos e ficarmos no mesmo nível que ele. E hoje a gente já tem conhecimento de sobra a respeito disso, para que a gente procure entender que muitas pessoas, às vezes o que elas precisam é de um tratamento. Porque nós carregamos ainda, nesse século, muitas doenças da alma. Muitas. O equilíbrio está sendo muito difícil de se ter nos dias que passam. Principalmente agora, nesses momentos de transição planetária. A gente percebe que as pessoas estão muito alteradas. Parece que tem muita gente com muita raiva. Muita coisa está mudando, não só a nível espiritual, mas físico, inclusive, da Terra. A Terra está mudando a sua vibração e as pessoas mais sensíveis estão sentindo isso, inclusive no próprio corpo. E isso é real, não é nenhuma história de carochinha, não. Essa mudança ela é necessária. Hoje nós temos o apoio da ciência que nos comprova que tudo que nós falamos aqui é real. Há muito tempo já que foi falado a respeito do clima da Terra, foi falado a respeito dos oceanos, e tudo isso está se cumprindo. Não tem nada aqui que seja uma coisa milagrosa. Não, está tudo acontecendo dentro dos planos divinos. A Terra, minha gente, vai evoluir. O problema agora é que nós precisamos escolher se a gente quer ficar aqui ou não. Se a gente quer realmente estar aqui e viver um momento de uma nova Terra, de um mundo de regeneração, ou se a gente vai continuar agindo sempre da mesma forma. Porque daí a nossa vibração vai ficar incompatível com a vibração do planeta. E aí teremos que reencarnar em um planeta com mais ou menos igual ao que está a Terra hoje. E eu acho que ninguém quer deixar de evoluir e retardar a sua evolução espiritual. Porque a evolução espiritual ela traz para nós a felicidade, ela traz a paz, ela traz o amor. Acima de tudo o amor, porque no fundo tudo se resume ao amor. O amor é o objetivo último de toda criatura, porque é a vibração do próprio Criador. E nós, para amarmos e aprender a amar, não podemos guardar esses sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, de vingança de uma pessoa. A pessoa que se vinga, a pessoa que fala mal, a pessoa que faz o mal, é um espírito que está adoecido. E é esse olhar que nós temos que ter. É um espírito que ainda não despertou realmente para a vida verdadeira. Ainda vive dentro das ilusões da matéria. E é uma ilusão tão grande, minha gente. E eu digo isso porque são anos e anos trabalhando com a espiritualidade. Tanto dentro do espiritismo como dentro da apometria, e tudo o que a gente vê é isso.
pessoas que desencarnam e aí chegam até nós através das comunicações mediúnicas dizendo: puxa vida, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Se eu soubesse, eu teria perdoado mais. Se eu soubesse, eu teria ajudado mais as pessoas. Porque todos nós, e isso a gente sabe de acordo com a própria física quântica, que toda vez que nós fazemos o mal, toda vez que nós erramos, nós geramos dentro de nós o que a gente chama de karma. Karma significa a nossa responsabilidade diante das leis. E não adianta, quando a gente cria esse karma, quando a gente transgride a lei, a gente cria antimatéria em nós. E não adianta falar porque Deus perdoa sempre, sempre, porque Ele é amor o tempo inteiro. Mas, se nós geramos antimatéria, nós vamos ter que encarnar, reencarnar e reencarnar até que a gente modifique, se livre da antimatéria. E como é que a gente faz isso? Fazendo bem. Toda vez que a gente dispõe do nosso tempo, da nossa boa vontade para ajudar alguém, e eu não estou dizendo só de ajudar na assistência espiritual, ou nos trabalhos de apometria que a gente faz, claro que isso conta muito, porque todo mundo que trabalha com a gente vai de boa vontade, voluntariamente, atender gratuitamente as pessoas que nos procuram. Mas não é só isso. O bem, a caridade, começa já debaixo do nosso teto, com aquele próximo que está mais próximo. Começa procurando dar atenção para aqueles que estão convivendo conosco, conversar, dar atenção a um amigo que precisa conversar, que hoje em dia a gente nem usa mais o telefone, é tudo WhatsApp, nem a voz não escuta. E nós temos necessidade desse encontro humano. E se a gente não tem isso na amizade, na família, nos meios aonde nós vivemos, a gente acaba ficando carente. E às vezes por carência se coloca em relacionamentos tóxicos, se coloca em situações humilhantes até. Então é preciso regular tudo isso, esse emocional, através do quê? Do perdão. O que é o perdão? Entendimento. Nós precisamos entender que todos estamos aqui trabalhando para a nossa evolução espiritual. A finalidade é desenvolver o amor supremo dentro de nós. Para isso, o Criador nos dá ferramenta de acordo com a evolução de cada um. As ferramentas para nós que estamos aqui encarnados nesse planeta é esse corpo físico que nós utilizamos. É a primeira ferramenta. Depois, os recursos que são colocados na nossa mão. Tudo isso são ferramentas. Os objetos, as coisas materiais, são ferramentas para que a gente saiba utilizar com proveito. E hoje o que a gente vê, até jovens que malbaratam o próprio corpo, sem cuidados, colocando em risco a vida, usando drogas, usando bebida alcoólica e tantas outras coisas. O espírito mergulha no corpo físico e parece que entra num sono profundo e esquece a sua origem. A nossa origem é divina, não é do corpo. O corpo está aqui hoje, amanhã devolvemos esse pedaço de terra que nós usamos, que isso aqui é um pedaço da terra, devolvemos para a terra. A questão é
chegando em outra dimensão, o que é que nós aproveitamos desta nossa encarnação? Essa é a pergunta que eu me faço diariamente. Se eu estou aproveitando, se eu estou estudando, se eu estou trabalhando, se eu estou ajudando, é uma pergunta que a gente deve ter todos os dias. Essa é a nossa missão aqui. Muitas pessoas chegaram nos atendimentos espirituais e perguntaram: eu vim fazer um atendimento que eu quero saber qual que é a minha missão aqui, que eu ainda não me achei. E eu digo, a nossa missão de cada um é progredir, é trabalhar para o nosso progresso. E a gente progride de duas formas, através do conhecimento. É muito importante o conhecimento. O autoconhecimento e ajudar o próximo. Mas o próximo não está nem aí, nem liga. Não é problema nosso. A nossa proposta é de ajudar. O que o outro vai fazer com a ajuda não é nosso problema. Se o outro interpretar bem e aproveitar a lição, maravilha. Se não, a vida se encarrega de cada um de nós, como já se encarregou no passado e continua se encarregando hoje. Por isso que quando eu abri o Evangelho hoje, eu abri também o livro Vinha de Luz, uma mensagem de Emmanuel, que fala assim: saber como convém, é o título desse texto. Tem um trecho de Paulo, uma carta de Paulo escrita aos Coríntios, dizendo assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E aqui o texto, a mensagem de Emmanuel. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira, e a morte e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera espiritual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. É engraçado porque quando eu abri esse texto e ele fala a respeito do mundo,
de todas essas questões de guerra, de tudo que o homem tem utilizado da própria tecnologia, a gente percebe que esse livro foi escrito, eu estou olhando aqui para ver a data de... aqui não tem, aqui já é a 14ª edição, mas enfim. Os livros, as mensagens de Emmanuel, de Chico Xavier, começaram aqui na Terra na década de 40. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. E no começo da nossa conversa de hoje eu falei que muito se progrediu tecnologicamente e pouco moralmente. E aí a gente vê que estamos em 2023 e praticamente nada mudou. Continuamos usando o conhecimento para matar, para escravizar, para destruir. Então muita gente pega o conhecimento que a espiritualidade manda, conhecimento científico, conhecimento espiritual, conhecimento de tudo, e não faz o bom uso, não como convém saber. E é muito triste, não só o cenário que nós assistimos hoje, era uma coisa que a gente nem imaginava que em pleno 2023 nós estaríamos assistindo 2 guerras. E mais tantas coisas acontecendo pela própria mão do homem. E hoje, quando eu vi essa lição, eu fiquei pensando que realmente se não houver uma providência que venha do alto, se não há um plano divino para as mudanças necessárias aqui, a raça humana é capaz de se extinguir por si mesma aqui, porque com o saber que se tem hoje, a gente sabe que isso é perfeitamente possível. Por isso, a mensagem de Paulo lá atrás, aos Coríntios, dizendo que a gente tinha que saber, mas saber como convém saber. Todo saber traz responsabilidade. Quando a gente age de uma forma sem conhecimento é uma coisa, com conhecimento é outra. E o peso do karma é diferente. Então, minha gente, vamos procurar, como formiguinhas, fazer a nossa parte no lugar onde nós estamos. É que eu falo, não adianta a gente querer fazer grandes revoluções, a gente querer ficar também aliciando a mídia, como ele fala aqui, o rádio trazendo, na época era só o rádio que tinha, quando o livro foi escrito. Hoje a gente tem a internet a todo vapor. Não vamos fazer mais essa propaganda do ódio, sabe, disseminando as coisas ruins. Se toda essa tecnologia fosse usada para o bem, para o conhecimento das coisas espirituais, eu tenho absoluta certeza que o mundo estaria de outra forma. Mas tudo a seu tempo. O mestre está no leme desse barco e sabe de tudo isso. E nós, de nossa parte, que já temos um pouquinho de conhecimento, devemos procurar agir com a boa consciência. E antes que a gente ofereça a oferta no altar, antes que a gente reze, antes que a gente una as nossas mãos em prece, que nós possamos limpar o nosso coração. Que a gente possa realmente
usar do perdão e também do auto-perdão. Porque às vezes a questão nem é com a outra pessoa, é com a gente mesmo. E às vezes isso é até pior. Nós somos muito carrascos quando se trata de nós mesmos. Então vamos pensar nisso. O amor é a lei única do universo. Vamos procurar amansar o coração e agir com amor. Existem dois caminhos. Ou a gente vive o caminho da ilusão, da matéria, ou a gente vive o caminho real da vida, que é a própria espiritualidade. Isso é espiritualidade. É viver com o pensamento ligado no mais alto, ligado no entendimento de como que a vida funciona. E não simplesmente na ilusão do que a matéria pode proporcionar por tempo limitado. E que a gente sabe que tudo que nós utilizamos deixaremos aqui, mais dia, menos dia. Então é isso. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até esse horário comigo, e nós vamos então pedir ao nosso Mestre, que está aqui no meio de nós, que nos ajuda, nos inspirando para que a gente entenda de uma vez por todas esses ensinamentos do Evangelho, pedindo a Ele que nos fortaleça para que nós tenhamos forças para colocá-lo em prática, porque não é fácil. E o Senhor conhece o íntimo de cada coração aqui presente, conhece o íntimo de cada um de nós. E Ele sabe das nossas intenções, sabe também das nossas dores, sabe também das nossas alegrias. Ele que sabe ler a nossa alma. Nesse instante, nós nos colocamos desnudos de alma diante do Mestre, para que a gente possa, nesse momento, perdoar e se perdoar diante da presença daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos largar, baixar nossas armas, depor tudo isso no chão, seja contra o próximo, seja contra nós mesmos. Para que a partir de agora, desse momento, mudando a nossa forma de pensar, nós comecemos também a acariciar as boas emoções, os bons sentimentos dentro do nosso coração. E que o perdão seja sempre o nosso companheiro na vida, evitando complicações não só no presente, mas também no futuro. Porque Ele é o grande libertador das almas. É com Ele que nós nos libertamos dos compromissos kármicos, é com Ele que nós nos libertamos até de nós mesmos, da nossa própria ignorância. E assim, com o coração limpo, com a alma mais leve, resplandecente, que é assim que Jesus nos quer. Quer sempre sorrindo, nos quer alegre, nos quer felizes, não importa o que aconteça dentro de nós, é esse estado de alma que a gente precisa procurar manter. Para que aqueles que vêm, muitas vezes famintos diante da nossa presença, encontrem em nós uma sombra de árvore, um pedaço de pão, uma mão amiga. E nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e por estar sempre nos inspirando na nossa vida. Que as suas bênçãos recaiam em cada lar aqui representado. Que todos nós possamos estar sempre unidos no amor, no bem e na fraternidade. Que assim seja. Que assim seja mesmo. Que a gente possa estar sempre unidos. Que ninguém nasceu no mundo para viver sozinho. E ter corações simpáticos a nós é o que nos fortalece na nossa caminhada. Praticar o amor dentro de nós através do entendimento é o nosso objetivo maior aqui nesse momento de evolução nossa.
Haverá um dia em que isso vai estar tão automático na gente. E num mundo melhor de regeneração, a gente não vai precisar ficar toda hora se relembrando disso, porque isso já vai estar dentro de nós. Esse entendimento já vai estar realmente estabelecido dentro da nossa alma. Mas até que esse dia chegue, não esqueçamos de vigiar o nosso pensamento e orar quando necessário. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online, às 21 horas. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui quando ele vai para o feed, aqui no YouTube também. E compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Muita paz, muito amor, muita harmonia para todos. Muito obrigada. Beijo no coração.